na última escola bíblica dominical do ano de 2023. Os nossos corações estão alegres, agradecidos ao nosso Deus, porque sabemos que se chegamos até aqui é porque Ele tem sustentado a nossa vida. Então, se eu vejo os irmãos aqui hoje, eu sei que os irmãos têm sido agraciados e sustentados pela boa mão do Senhor, bem como as nossas famílias, a nossa casa. Isso é motivo de nós agradecermos a Ele, hoje pela manhã, no culto da virada, hoje à noite, e que assim seja o nosso sentimento de gratidão ao nosso Deus por mais um ano que está se findando. Meus irmãos, nós chegamos hoje, dia 31 de dezembro, para a lição de número 14, um trimestre atípico. Nós não temos o costume de ter 14 lições nos trimestres da Escola Bíblica Dominical, mas esse ano, como o domingo, ou o último domingo, caiu justamente no dia 31, nós temos 14 lições. Por isso, hoje encerraremos esse trimestre que teve por temática até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, uma temática evangelística sobre missões e muito importante a todos nós. Nós faremos aqui na introdução uma recapitulação de tudo aquilo que vimos, desde a primeira lição até esta 14ª lição, para que a gente possa relembrar e fixar bem como foi importante a temática deste trimestre. Nós hoje estudaremos sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Então, o principal objetivo hoje nosso aqui não é tratar sobre escatologia, mas é falar sobre a relação de missões, o ide ordenado por Jesus, com a sua volta. E por que é que nós devemos nos preocupar com missões relacionadas à volta do nosso Senhor Jesus? É isso que nós veremos nesta lição de número 14. Hoje nós temos uma lição um pouco mais curta. Os irmãos vão de perceber que nós não temos 3 ou 4 pontos, como de costume, mas temos apenas 2 pontos da nossa lição, cada um deles com 2 subpontos. Então, o primeiro ponto da nossa lição tratará sobre alcançando o mundo até que Cristo volte. Primeiro subponto, e este evangelho do reino será pregado. Segundo subponto, a urgência da tarefa. Segundo ponto da nossa lição, a volta de Jesus, atrelada à obra missionária. E o primeiro subponto, a relação da volta de Jesus e missões. E o segundo, o chamado para a igreja. Então, meus irmãos, como eu disse, eu gostaria de que a gente fizesse uma recapitulação daquilo que nós vimos ao longo destas 14 lições com a de hoje. Se os irmãos perceberem aí na revista, lá no sumário, a gente teve a primeira lição tratando justamente sobre a base da temática deste trimestre, que é a grande comissão. Então, há uma ordenança de Jesus, aqueles que caminharam com Ele, os seus discípulos, aqueles que aprenderam do seu ensinamento, que estiveram com Jesus ao longo de sua trajetória terrena, e Jesus dá uma ordenança a estes que se estende a todos nós, que é o ide. Então, Ele ordena que eles fossem pregando o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, como diz o texto. Essa expressão aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, a primeira lição nós tratamos de uma introdução, a apresentação do trimestre, tratando justamente sobre a grande comissão. Grande comissão esta, que é importante a gente destacar, que ela tem alguns objetivos. E esses objetivos, eles contemplam um processo de conversão de alguém que aceita a Jesus ou passa a crer na mensagem do Evangelho que nós, hoje, podemos dizer que cremos e vivemos nele. Então, a grande comissão, ela tem pelo menos 3 pontos importantes para a gente destacar, que são eles. O primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações. Então, nós que recebemos essa ordenança de Jesus, temos o dever de proclamar o Evangelho. Isto é, em palavras e em ação. Então, a gente vive a vida transformada por Cristo
em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, e isto após a gente se converter, e o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer que quando nós passamos a viver uma vida com Cristo, tudo se fez novo. Então as coisas velhas se passaram. E quando a gente diz as coisas velhas, isto é, as nossas crenças, nossa cultura, quem sabe, se isto ferir os preceitos bíblicos, e principalmente as nossas ações. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, há uma mudança em nós. Se nós nos convertermos verdadeiramente, há uma mudança, onde a gente deixa de praticar o que nós praticávamos, onde deixamos de falar o que falávamos, onde deixamos de fazer coisas que fazíamos, porque agora somos transformados por Cristo. O próprio apóstolo Paulo, tratando aos Efésios, e ele é muito enfático em dizer: olha, irmãos, se vocês foram e se converteram a Cristo, vocês devem deixar de fazer algumas coisas. Então, quem roubava, não rouba mais. Quem falava palavras torpes, hoje não fala mais. Quem tinha as condutas errôneas, hoje não tem mais, porque se converteu a Cristo. Então, nós precisamos proclamar o Evangelho em palavras e em ações. A nossa vida deve ser o testemunho de uma transformação genuína do Evangelho. Então, é o primeiro ponto para se destacar na grande comissão. O segundo deles, discipular os novos convertidos. Então, nós proclamamos, pessoas se achegaram a este Evangelho, se converteram a este Evangelho, e agora elas serão discipuladas. Então, o discipulado é justamente este fazer discípulos, aonde quem está chegando começa a ter esta transformação sendo gerada em si. Então, o novo convertido, ele tem os seus pensamentos, a sua criação, e tudo isso que pode influenciar na sua vida. Mas quando ele se converte, ele precisa ser acompanhado para que ele possa viver essa nova vida em Cristo de uma forma genuína. O terceiro ponto a se destacar na grande comissão é: após proclamarmos, após discipularmos, nós vamos começar a integrar os novos convertidos no âmbito da igreja local. Então, para nós hoje, nós precisamos, como igreja, entender que a grande comissão ela é um processo que vai gerar novos crentes, que frutificarão no meio da igreja local. Mas isso, como eu disse, é um processo que passa pela proclamação, que passa pelo discipulado, e após isso a integração. E essa integração está ligada justamente à doutrinação, porque agora é uma coisa mais profunda. Esta pessoa já se converteu, já foi discipulada, já foi acompanhada, só que agora ela precisa conhecer de verdade o que ela acredita, a sua crença, mas também fazer com que isso seja um ensinamento contínuo na vida do crente. E este terceiro ponto aqui não é só para novo convertido. Todos nós que somos crentes do Senhor precisamos viver uma vida de ensinamentos ou de aprendizado. Então é por isso que a gente tem uma escola bíblica dominical, é por isso que nós temos o culto de doutrina, o culto de ensino, e é por isso que a igreja está sempre a investir no ensinamento dos crentes, porque nós precisamos em todo o tempo, por mais que se tenha 10, 20, 30 anos de crentes, nós ainda precisamos ser doutrinados e viver nesta doutrina. Então, a primeira lição teve este foco, tratando sobre a grande comissão. A lição de número 2, lição de número 3 e lições de número 4 trataram sobre a temática das missões transculturais. Então, foram 3 lições onde nós vimos e aprendemos sobre as missões transculturais. Então, a gente viu que a missão transcultural é aquela que vai para além da nossa cultura. Então, a gente vai passar a barreira da nossa cultura, como, por exemplo, estamos no Brasil. A missão transcultural é aquela que tem o foco para além das nossas fronteiras e vai alcançar outras culturas pelo mundo afora. E como nós já aprendemos, o ID de Jesus é para alcançar até os confins da terra. Então, é toda criatura, por todo mundo, por onde quer que esteja uma alma vivente, o Evangelho deve ser pregado. Lições de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Então, nós vimos a importância
que nós, pentecostais, damos e cremos que o Espírito Santo tem na obra missionária. Então, aqui a gente percebeu que o Espírito Santo é aquele que nos capacita. É por isso que a igreja primitiva cresceu tanto, porque receberam a virtude do Espírito Santo. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles que estavam reunidos em um mesmo lugar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foram atribuídos dessa dependência do Espírito, mas desse enchimento do Espírito Santo, que é importantíssimo para quando nós tratamos de missões ou de evangelização. Lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões, uma lição importantíssima, porque nessa lição nós tratamos que todos nós podemos fazer missões. É claro que quando o comentarista ele coloca aqui, orando, contribuindo e fazendo missões, o fazer do comentarista aqui é justamente o ir, o ser um missionário propriamente dito, em locais onde se tem projetos missionários ou aonde a igreja envia estes missionários. Mas quando eu digo fazer missões, é de alguma forma você contribuir com a obra missionária. E é isso que o comentarista trouxe na lição de número 6, onde todos nós podemos não ter o chamado missionário direto e de ser enviados, de sermos missionários aonde quer que for, mas nós podemos fazer missões, seja orando, contribuindo financeiramente ou fazendo missões, sendo o missionário enviado pela igreja. Então a gente precisa entender que essa temática da missão é para todos nós que somos crentes no Senhor. E aí a gente precisa também lembrar, meus irmãos, que eu algumas vezes disse isso aqui ao longo desse trimestre, que é sobre a pregação formal e informal. Eu posso não ser um missionário, mas eu posso pregar e proclamar o evangelho informalmente. A pregação formal é esta feita com o microfone na mão, em uma assembleia onde a igreja está reunida, mas a pregação informal é aquela que se faz, seja no ponto de ônibus, na rua, no supermercado, onde você encontra alguém, está falando de Jesus, e todos nós crentes no Senhor podemos fazer, do meu jeito, do jeito que eu sei. Eu posso falar do Jesus que me salvou, que transformou a minha vida, que fez que eu fosse uma nova criatura, me deu uma esperança, que nós vamos tratar aqui hoje, a esperança de um dia podermos estar junto com Ele, que nos livrou da ira futura. Então, nós podemos falar desse Jesus, o Jesus que morreu por todos nós. Então, o coração fala, o próprio Jesus ensinou, daquilo, ou a boca fala, do que o coração está cheio. Então, se nós estamos cheios de Jesus, nós falamos de Jesus. Então eu posso não ser um missionário propriamente dito, mas eu posso apregoar esta mensagem e proclamar esta mensagem por aonde quer que eu vá, seja no meu trabalho, na faculdade, aonde quer que eu esteja, no meio da minha família, dos parentes, eu posso falar deste Jesus. E a lição de número 6 vem mostrar que todos nós podemos participar de alguma forma de missões, orando, contribuindo ou fazendo missões. E aí é importante a gente lembrar da história de Isaías, quando ele ouve a voz do Senhor a dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu via uma irmã, agora aí, enquanto a gente estava fazendo a leitura da lição, a irmã Lidiane aqui, e a irmã estava lendo, irmã Kézia, a frase que aqui está, né? Como ouvirão se não há quem pregue, que também é um texto, uma referência bíblica. E o nosso sentimento quando tratamos de missão deve ser justamente esse, meus irmãos. Eu posso ser a pessoa que vai ser enviada. Não sendo a pessoa que vai ser o missionário, eu posso ajudar, eu posso contribuir, eu posso me preocupar com esta obra, eu posso orar por missões. Nós tratamos aqui por algumas lições que nós ainda vamos falar sobre os desafios missionários e o quão importante é a igreja estar orando por isso. Pelo missionário que talvez você nem conhece, mas que foi enviado, que está lá nesses países, que muitas vezes a perseguição é muito maior do que no Brasil, onde o sofrimento, o desgaste é muito maior, e nós podemos orar por isso. Então, quando a gente diz assim, olha, a quem enviarei, quando a gente ouve isso, é claro que no contexto de Isaías, há ali um chamado para o próprio profeta, mas a gente pode dizer: Senhor, envia a mim. Faça de mim alguém que esteja participando deste tão importante negócio que é a obra missionária, de alguma forma. Não sei como, mas o Senhor pode fazer de você alguém
que participe da obra missionária. E quando nós tratamos da lição de número 6, nós dissemos aqui, o próprio comentarista colocou um ponto para dizer que a oração é tão importante, que é quando a igreja ora por missões, é onde Deus vai levantar pessoas para as missões. Então, onde o Senhor coloca no coração de um crente, desperta o coração do crente para a obra missionária, é quando a igreja está orando em favor deste propósito. A lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários, onde nós vimos que quem envia os missionários precisa cuidar deles. A lição de número 8, missionários fazedores de tenda, vimos o exemplo de Paulo, Priscila e Áquila, que faziam tendas para angariar recursos, para cumprir os seus chamados. Lição de número 9, a igreja e o sustento missionário, onde nós vimos que a igreja deve contribuir para a obra missionária. E aí da lição de número 7 à lição de número 9, é uma relação da igreja para com os missionários. E aí a gente do cuidado e de como a igreja pode contribuir de uma forma geral para a obra missionária. Lição de número 10, o desafio da janela 10 por 40, uma lição importantíssima, onde nós vimos o desafio dos países com menos oportunidade de se pregar o evangelho que se tem, e nós vimos que para que um país seja atribuído à janela 10 por 40, precisa-se ter uma porcentagem menor do que 0,5% de toda a população do país que foi alcançada pelo evangelho. Então nós vimos países como Irã, Sudão, Arábia Saudita, que não tem nem 1 ou 0,5% de pessoas dentro de suas populações que foram alcançadas em algum momento pela mensagem do evangelho. Não é nem convertidos, mas que ouviram falar da palavra do evangelho. Então, meus irmãos, é um desafio gigantesco, porque nós vimos que dentro desta janela 10 por 40, todos esses países que ali estão incluídos, eles são países de crenças totalitárias, ou de religiões totalitárias, aonde não se tem abertura nenhuma para qualquer outra crença que se difira destas crenças que lá estão estabelecidas. Então, quando a gente fala desses países, nós estamos falando de países que, diferente do Brasil, por exemplo, onde se tem o cristianismo como a maior das religiões, seja o catolicismo, os evangélicos, enfim, a gente se tem um conhecimento, por exemplo, da mensagem do evangelho. É difícil ver no Brasil alguém que possa dizer: eu nunca ouvi falar de quem seja Jesus. Eu nunca ouvi falar de um homem que subiu na cruz do Calvário por amor do mundo. É difícil alguém dizer que nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece a Jesus. Mas dentro desses países da janela 10 por 40, muitas vezes, essas pessoas nunca ouviram falar. Não sabem sequer o que seja a mensagem da cruz. Então perceba a dificuldade que é pregar, porque não se pode pregar. Em muitos desses países não se pode ter Bíblia, não se pode ter menção, por exemplo, os irmãos se terem uma ideia, de nenhum símbolo cristão. Então não se pode ter o símbolo da cruz, por exemplo, nesses países, porque remete ao cristianismo e isto lá é proibido. Então perceba a dificuldade que se é de pregar, porque o missionário, para entrar nesse país com este objetivo de pregar o evangelho, já é dificílimo, e ele ainda anunciar este evangelho para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e que a crença dela já está enraizada em sua vida, a sua cultura, sejam elas as culturas como nós trouxemos aqui na lição de número 10, de sacrifícios, por exemplo, do sacrifício Sati, o chamado sacrifício Sati, de uma religião que está na Índia, aonde a mulher, ela deve ser, quando viúva, o marido falecido, a mulher deve ser sacrificada e queimada viva com o corpo do próprio marido. E isso é de religião, isto é uma crença que se deve ser feita. E para eles é normal. Então, imagine nós chegarmos lá e dizermos que isso não se pode ser feito, que isso é um pecado, que isso é errado. Então, você transformar a cultura desta pessoa e a mente dessa pessoa para que ela possa se converter a Cristo é um desafio muito grande, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Efésios capítulo de número 6, versículos
10 em diante, os irmãos bem conhecem o texto, onde o apóstolo Paulo vai falar da armadura de Deus. No versículo de número 20, ou melhor, 19 e 20, o apóstolo Paulo vai pedir oração. E aí os irmãos prestem bem atenção no texto. Versículo 19 do capítulo 6 da carta aos Efésios. E por mim, ele está pedindo oração, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo está pedindo oração para que, primeiro, ele possa falar com confiança, mas que no abrir da boca dele, este evangelho possa correr livremente. E aqui ele está falando justamente, pode ser, da resistência à pregação do evangelho, mas também da resistência do coração daqueles que estariam a ouvir esta mensagem. Então, quando a gente fala desses países, por exemplo, nós precisamos orar não só para que o missionário chegue lá e consiga pregar o evangelho, mas para que a barreira do coração possa ser quebrada. Porque para que o evangelho possa correr livremente, a pessoa precisa aceitá-lo, precisa abrir o coração. E uma pessoa que tem estas crenças, estas religiões, essas culturas, é muito mais difícil. Então a gente precisa orar para que o evangelho possa, como o apóstolo Paulo mesmo mencionou, correr livremente, para que o evangelho possa alcançar mais pessoas. E esta é uma tarefa dificílima para a igreja do Senhor, no nosso tempo, pregar o evangelho a toda criatura, mas é uma ordenança que nós precisamos seguir. Lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Aqui a gente tratou justamente das perseguições que a igreja sofre para pregar o evangelho. Então, como nós citamos, esses países da janela 10/40, mas também em outros, há uma perseguição para que o evangelho não possa ser pregado. Lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia, partindo desta igreja que foi um exemplo missionário. O maior modelo do Novo Testamento de missões é a igreja de Antioquia. Nós tratamos isso na lição de número 12. Lição de número 13, na semana passada, o propósito de missões. Aí a gente tratou sobre o tríplice propósito da grande comissão, que nós também já citamos aqui aos irmãos. Então, meus irmãos, este foi esse trimestre importantíssimo sobre a obra missionária ou sobre missões, e que a gente precisa ter um alerta para toda a igreja. E este alerta nós vamos realçar na lição de número 14. A urgência da tarefa que o comentarista coloca aqui, e por que é urgente que nós obedeçamos e sigamos a ordenança de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que nós vamos tratar agora na lição de número 14. Missões e a volta do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a gente gastou investiu o nosso tempo para fazer uma recapitulação de todo o trimestre, para que a gente conceituasse e mostrasse aos irmãos a importância de cada lição que nós tratamos aqui. E hoje o propósito é relacionar missões com a volta de Jesus. E por que é importante que a igreja tenha esta perspectiva missionária juntamente com a volta de Jesus? É isso que nós vamos ver nesta lição. É claro que a gente não vai tratar aqui de forma profunda sobre escatologia, mas há assuntos aqui que nós vamos falar que precisam ser observados por nós, principalmente no primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre alcançando o mundo até que Cristo volte. E aí, esta lição tem por base Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14, que é um discurso de Jesus escatológico, aonde Jesus vai falar sobre o fim dos tempos e como ele se dará. A gente não fez a leitura, eu pedi à irmã Lidiane que não fizesse para ganharmos tempo, mas nós vamos destacar os versículos da nossa leitura bíblica em classe aqui e tratar algumas coisas sobre eles. Mas antes disso, eu gostaria que nós observássemos, um assunto que vai ser tratado no primeiro subponto, do primeiro ponto da nossa lição, o nosso texto áureo,
que é justamente um recorte da nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 24, versículo 14. Eu gostaria que algum dos irmãos ou obreiros possam se disponibilizar e fazer a leitura. O diácono levará o microfone até vocês. Mateus capítulo 24, versículo 14. É o nosso textuário. Os irmãos que acharem, pode se colocar de pé, só aguardar o diácono levar o microfone para que você possa fazer a leitura. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Obrigado, meu pastor. Então, meus irmãos, o que a gente percebe aqui? E qual é o cuidado que nós devemos ter quando a gente olha para esse versículo? Porque é o que o comentarista trata no primeiro ponto, no primeiro subponto, e este evangelho do reino será pregado. E aí ele usa justamente este texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, para falar que o evangelho vai ser pregado de forma total a todo mundo. Só que o que a gente não pode pensar aqui, meus irmãos, é que a ideia de que Jesus Cristo só voltará quando todo mundo, toda criatura, estiver recebido a mensagem do evangelho. Não é esta a ideia do texto. E por que a gente não pode pensar assim? Porque, primeiro, esta é uma ideia que pode acomodar a igreja, ou seja, os crentes pensando, nem todo mundo foi alcançado, então Jesus ainda não vai voltar. Primeiro, esta ideia está errada. Nós precisamos tratar sobre a iminência da volta de Cristo. Jesus pode, nós cremos, voltar agora, voltar amanhã, voltar na semana que vem, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, esta ideia de que Jesus só volta quando todo mundo, toda criatura estiver recebido o evangelho, é errado. Nós não podemos pensar assim. A urgência é em pregar. A urgência é em pregar. Justamente porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E as pessoas que ainda não foram alcançadas por este evangelho precisam ser alcançadas. E é por isso que há urgência no ide de Jesus. Mas isto não quer dizer que Cristo só voltará quando todos forem alcançados. E a segunda coisa que é importante destacar é que os termos usados para este texto que o nosso pastor leu, não é que o indivíduo, ou todos os indivíduos da terra, receberão o evangelho até que Cristo volte, mas sim que todas as nações serão alcançadas. E isto vai acontecer. Mas também não é de forma até que Cristo volte, ou antes do arrebatamento da igreja. Porque aí a gente precisa entender alguns eventos que acontecerão. E nós cremos, meus irmãos, que a igreja de Cristo, a nossa crença é esta, não passará pela grande tribulação. O arrebatamento antecede a grande tribulação. E após isso, após a grande tribulação, haverá um outro processo, que é o processo do milênio, onde Cristo vai reinar sobre todas as nações. E ali haverá a anunciação desta mensagem a todas as nações por completo. Então, até o fim dos tempos, todas as nações serão alcançadas. E isso também não quer dizer de forma direta que todos os indivíduos serão alcançados, mas todas as nações serão representadas. Algum indivíduo em todas as nações será alcançado por este evangelho. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer até o arrebatamento da igreja ou até Cristo voltar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque, como eu disse, não pode ser uma ideia que vai nos acomodar dizendo, ou até mesmo o crente, nem só tratando sobre evangelização, mas o crente ficar disperso dizendo, Cristo não voltará tão cedo, porque tem muita gente ainda que precisa ser alcançada. Ou, eu não preciso me preocupar tanto com missões, porque o mundo ainda tem muita gente a ser alcançada. Não é esta a ideia que nós precisamos seguir. Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E é por isso que há a urgência da igreja
em pregar o evangelho, em anunciar esta mensagem, porque todos ou toda criatura precisa ser alcançada, mas isso vai depender, claro, da nossa missão sendo cumprida. Então eu gostaria que a gente destacasse isso aqui, já iniciando a nossa lição, porque é importante para conceituar todo o resto. Porque quando a gente trata da volta de Cristo relacionada a missões, nós precisamos destacar algumas coisas, como por exemplo, a urgência desta missão. É urgente que nós preguemos. É urgente que a igreja anuncie o evangelho. É urgente que o ID seja cumprido, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E a salvação daqueles que ainda não foram alcançados depende da proclamação do evangelho. Depende desta anunciação. Eles precisam ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? É a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. Então, nós precisamos pregar até que Cristo volte. Pode ser, meus irmãos, que nós não vamos conseguir alcançar a todos, mas todos quantos nós conseguirmos alcançar, nós vamos alcançar, porque esta é a nossa missão, este é o nosso dever. Então, é isso que o comentarista ele coloca para nós no primeiro ponto da nossa lição, primeiro subponto, e este evangelho do reino será pregado. É quando ele diz que no texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então perceba, não é que Cristo voltará até que o evangelho seja pregado em todo o mundo. O fim virá. E qual é o fim? O fim não é o arrebatamento da igreja. Muito pelo contrário, o arrebatamento da igreja é o que dá início ao fim dos tempos para a vida terrena. Para a igreja é o início da eternidade, da glória com Cristo. Mas aí, depois do arrebatamento, que virá? Grande tribulação, o milênio e todos esses eventos onde nós teremos escatológicos. Mas o fim não é o arrebatamento da igreja. Por isso, a gente não pode pensar que o evangelho será pregado a todo mundo até o arrebatamento. Não é isso que o texto está dizendo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Então, é importante a gente destacar isso aqui, porque a mensagem precisa ser pregada urgentemente. E Cristo voltará, sendo o mundo todo alcançado ou não. Ele vai voltar, e Ele sabe o dia e a hora, nós não sabemos. Por isso precisamos anunciar este evangelho. Segundo subponto da nossa lição, a urgência da tarefa. Agora, eu gostaria que a gente pudesse voltar à leitura bíblica em classe e destacar algumas coisas do texto de Mateus 24, capítulo 24, versículo 14, que são importantes para que a gente possa entender esta urgência. Então, Jesus ele está tratando com os discípulos e eles pediram os sinais que seguiriam a sua volta, e aí Jesus ele vai destacar algumas coisas importantes para que nós entendamos sobre esta urgência da pregação. E isso está incluso aí em Mateus capítulo 24, versículo 3 a 14, que é a nossa leitura bíblica em classe. Então, eu vou fazer a citação de algumas coisas que Jesus disse, e depois a gente faz a leitura dos versículos referentes a esses acontecimentos. Então, vamos lá. O primeiro deles, o aparecimento de falsos cristos. Então, a gente vai ver que Jesus disse que para ele voltasse, um dos sinais era que apareceriam falsos cristos. O aparecimento de nações contra nação. O aumento de fomes e grandes misérias. O aumento de guerras e rumores de guerras. O aumento de terremotos. E o aumento de epidemias e coisas espantosas e sinais nos céus. Então, a gente percebe que Jesus destacou algumas coisas aqui. E a crítica, ou alguns críticos a este discurso de Jesus, vai dizer que este discurso é um tanto quanto não necessário. Por quê? Porque Jesus está dizendo de coisas que já acontecem naturalmente. Guerras acontecem ao longo da história sempre.
epidemias acontecem ao longo da história sempre. Só que qual é o importante a gente destacar aqui? É que Jesus, ele está dizendo, e ele mesmo disse, que estes são os princípios das dores. Então, quando Jesus disse que é o princípio das dores, é o começo, é o início. E quando a gente relaciona com a gravidez da mulher, e eu não sou a melhor pessoa para dizer disso, mas as irmãs que aqui estão e passaram por essa experiência de darem à luz, vão dizer que, por princípio, as dores começam em uma frequência, em um nível, mas aumentam e vão aumentando. Então, o princípio das dores que Jesus está dizendo é o começo delas. Guerras e rumores de guerras vão começar de uma forma e vão terminar em um outro nível. Terremotos, maremotos, coisas espantosas acontecendo ao mundo todo. Isto é o princípio das dores. Então, o princípio das coisas que já acontecem, podem até ser que já aconteciam, mas vão acontecer com mais frequência, de maior forma. E isto é o que nós precisamos entender. E é claro, meus irmãos, que a gente precisa também destacar, por exemplo, quando a gente está lá na escola, os irmãos que têm um pouquinho mais de tempo que eu, que estiveram estudando, né? Não querendo dizer querendo dizer da experiência dos irmãos e nada além disso, mas os irmãos vão se lembrar que quando a gente estuda lá geografia, o professor vai explicar sobre os terremotos e dizer das placas tectônicas, e os países que estão entre uma ou mais placas tectônicas têm uma tendência maior de receberem terremotos, e o Brasil, a gente aprendeu que era privilegiado, porque o Brasil está em cima de uma placa tectônica só, então não há ou não haveria a possibilidade de se haver terremotos no Brasil, né? Mas, ao longo dos anos, foram percebidos alguns tremores de terra no Brasil. Então, os irmãos percebam que as coisas vão mudando, e aquilo que o mundo conhece de dizer de ordem natural, isso vai sendo corrompido, e isso pode ser relacionado com aquilo que Jesus está dizendo, é o princípio das dores. Então, você imagine, aonde tem terremoto, vai haver mais terremoto, vão ser maiores. Aonde não tem, vai haver. Então perceba que as coisas vão mudando, e o princípio das dores vai se apresentando a nós. Então, ao longo da história da humanidade, isto que Jesus está dizendo vai ocorrendo. O que não ocorria começa a ocorrer, o que ocorria aumenta a sua proporção, e a gente vai percebendo que dentro de tudo isso há uma urgência, que é pregar o Evangelho, porque Cristo está voltando. Jesus breve vem, é isso que nós cremos, e é por isso que devemos pregar. Então vamos lá, meus irmãos, eu gostaria que nós abríssemos Mateus capítulo 24, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vamos destacar alguns destes textos para aquilo que Jesus disse que aconteceria, de sinais da sua volta. Mateus capítulo de número 24. Então, o aparecimento dos falsos cristos. Mateus capítulo 24, versículo 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, este é um dos sinais de que Cristo está a voltar, aonde muitos estarão voltando dizendo que são Cristo, mas, na verdade, são fraudes que enganarão a muitos. O aparecimento de nação contra nação, Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. O aumento da fome e grandes misérias, o próprio texto de Mateus capítulo 24, versículo 7, mas também Marcos capítulo 13, versículo 8, que diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. O aumento de guerras e rumores de guerra, Mateus capítulo 24,
Versículo 6: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Foi o que Jesus disse. O aumento de terremotos, nós lemos em Mateus capítulo 24, versículo 7, e Marcos capítulo 13, versículo 8. E o aumento de epidemias, coisas espantosas e sinais nos céus. Aqui a gente pode abrir a referência de Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Versículo 2: Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos a sinagogas e prisões, conduzindo-vos à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome. Então a gente percebe que tudo isso que Jesus está dizendo é o que, no nosso segundo ponto da nossa lição, vai fazer com que esta missão de cumprir o ID e anunciar o Evangelho seja urgente. Então a urgência está que os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, a história vai se passando, e nós precisamos entender que a volta de Cristo Jesus é iminente, para qualquer hora. Então a gente precisa tomar esta missão como algo para hoje, para agora, para que a gente possa anunciar este Evangelho até onde conseguir e cumprir a nossa missão. Então a urgência desta tarefa é que Cristo Jesus está voltando brevemente, e os sinais estão aí. Então a urgência da pregação do Evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do nosso Senhor. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada de tempo em tempo, no tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva que tem de se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo. Então, é urgente a nossa tarefa e a nossa missão precisa ser cumprida o quanto antes. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Primeiro subponto, a relação da volta de Jesus e missões. E o segundo subponto, o chamado para a igreja. Aqui eu gostaria que a gente abrisse alguns textos para falar sobre esta promessa da volta de Jesus. Há algumas características para o arrebatamento da igreja que a gente precisa destacar, e o quão importante é que a gente anuncie esta mensagem e pregue este evangelho. Antes da gente abrir estes textos, eu gostaria que a gente olhasse para Romanos capítulo 15, versículo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Onde o apóstolo diz assim: Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando do ensino das Escrituras, daquilo que foi escrito. Então, a gente está vendo aqui alguns textos sobre missões ou a urgência da pregação, e tudo isso foi escrito para que a gente tenha esperança. E quando a gente fala da volta de Cristo Jesus, para a igreja do Senhor, é motivo de esperança. Nós ansiamos a volta de Jesus, nós aguardamos a vinda de Jesus, e nós queremos estar com Jesus. Então, quando a gente fala da volta de Jesus, nós estamos falando do tempo onde não haverá mais morte, choro, pranto, onde não haverá mais sofrimento, onde nós estaremos em completa alegria com Cristo por toda a eternidade. Então a gente aguarda e anseia com esperança, e essa esperança é uma viva esperança. É o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta
no capítulo de número 1, versículo 3, ele vai dizer da viva esperança que nós temos. E por que viva a esperança? Porque é uma convicção. Primeiro que a gente aguarda é isso, confiando em convicção. Jesus há de voltar, seja hoje ou seja daqui a alguns anos. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se eu partir desta vida, nós cremos que Cristo, quando voltar, há de ressuscitar os mortos primeiro. Estes serão transformados e depois aqueles que estiverem vivos. Então, há uma esperança da igreja que Cristo volte. Então, esta esperança é uma viva esperança. Não é uma esperança duvidosa, aonde eu aguardo, mas dizendo, eu não sei, eu acho que já está demorando demais, eu acho que já passou muito tempo, eu acho que Jesus não volta não, eu acho que Jesus já desistiu de voltar. Não é esta a esperança. A esperança que a igreja tem é, breve Jesus voltará. Jesus há de voltar, há de me buscar, há de buscar os crentes no Senhor, aqueles que já partiram. Então nós cremos com uma viva esperança de que Cristo há de voltar. E há algumas características para a volta de Jesus que a gente precisa destacar para os irmãos, porque é uma coisa que é importante para a igreja e é algo que faz com que nós, além de esperarmos e aguardarmos em confiança esta volta de Jesus, nós precisamos levar esta mensagem para outros, para que outros participem também desta alegria e dessa promessa gloriosa. Então vamos lá, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 18. Aqui a gente vai ver que esta promessa é uma promessa consoladora. Uma promessa consoladora. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a mensagem, ou a promessa da volta de Jesus, é uma promessa consoladora para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo está orientando aos crentes que estavam em Tessalônica, dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que já dormem, ou os que partiram, os que morreram. Não chorem, não se entristeçam como os que não têm esperança. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, no mundo aí fora, a morte é o fim. Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem para onde ir. Não tem esperança de nada. É por isso que o pranto dos que estão aí fora é um pranto de sofrer. Mas nós que estamos com Cristo, cremos que aqueles que partem no Senhor, estes, naquele dia, eles ressuscitarão primeiro, antes mesmo daqueles que estiverem vivos. Então, a morte não é o fim para eles. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que não é para chorar? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é: não chore, não pranteie, não sofra como quem não tem esperança. Chore a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. É sofrida sim, mas a gente precisa entender que naquele dia, este que partiu no Senhor,
há de ressuscitar primeiro. Então, há uma consolação, e é isto que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, consolai com essas palavras uns aos outros. Então, é uns consolando os outros. É interessante porque quando o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, olha, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Porque um dia eu posso estar chorando, mas no outro eu estarei alegre. Então, de tudo isso, quando a gente vê alguém chorando e pranteando, que choremos com ele. Porque amanhã pode ser eu e pode ser você. Então, isto é a comunhão da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, consolai uns aos outros com essas palavras. A morte para nós, meus irmãos, não é o fim. Na verdade, a morte é a porta para uma eternidade com Cristo. Para quem dorme no Senhor, para quem parte com o Senhor, é só o começo da eternidade. Então, a gente precisa entender isso para que a nossa esperança seja evidenciada nestes momentos. Eu não pranteio, eu não sofro com a morte de um ente querido que partiu no Senhor, como quem não tem esperança. Eu choro pela perda, pela saudade que fica, mas eu sei que naquele dia a nossa esperança é esta, que este há de ressuscitar primeiro. Uma promessa motivadora. Aí a gente abre a carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 32. Hebreus capítulo 10, versículo 32, que diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportardes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar da minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, esta promessa é uma promessa motivadora. O escritor aos Hebreus, no versículo 32, está dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias passados, daqueles que sofreram, daqueles que se entregaram, daqueles que, com amor, foram roubados. Então, eles estão dizendo, olha, mas que em tudo não seja roubada a nossa confiança, de que na vida terrena podemos até padecer, mas nos céus há um galardão preparado para todos nós. Então, meus irmãos, a promessa da volta de Cristo, além de ser consoladora, é uma promessa motivadora, porque em meio às tribulações da vida, em meio à perca, em meio à dor, ao sofrimento, nós precisamos estar motivados em saber que, caindo a nossa habitação terrena, há uma habitação celeste, preparada por Cristo para nós. Então, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: olha, meus irmãos, tendes a confiança de que, padecendo o nosso homem exterior, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, esta é a nossa esperança. A volta de Cristo é iminente, e ela é consoladora para nós, e também uma promessa motivadora. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, vai falar sobre esta promessa ser uma promessa segura. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículos 3, 4, 8 e 9, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 8, mas amados,
não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, é uma promessa segura. O apóstolo Pedro está dizendo de alguns que dizem e questionam, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, aqueles que passaram já morreram, as coisas permanecem da mesma maneira. Onde está a promessa de sua vinda? Aí o apóstolo Pedro vem dizer aos irmãos: irmãos, fiquem tranquilos, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para nós está demorando, mas para Ele está no tempo dele, no tempo certo determinado. Pode ficar tranquilo que essa promessa há de se cumprir. Passe céus e passe terra, a palavra do Senhor não há de passar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele zela pela sua palavra. Então, esta promessa é uma promessa segura. E aqui vai uma relação com missões, que é justamente o entendimento de que Cristo há de voltar. É uma promessa que vai se cumprir. Então, se Ele vai voltar, eu preciso cumprir a minha missão, que é o ide do Senhor, anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, quando a gente fala de missões e a volta de Cristo, não há como desassociar uma da outra. A missão que foi dada a nós é justamente para que outros, ou para que todos, sejam alcançados por essa mensagem, para que naquele dia todos possam ser levados por Cristo juntamente com a igreja. E é por isso que a gente precisa atribuir esta missão com urgência, entendendo de que Jesus Cristo está a bater as portas. Uma promessa seletiva. Aqui é importante eu destacar e explicar aos irmãos que esta ideia de promessa seletiva aqui não é que Deus escolheu pessoas e fez segregação ou acepção de pessoas. A promessa seletiva se explica em que só será salvo quem se rendeu a Cristo. Todos quantos o Senhor chamar, diz João em seu Evangelho. Isso quer dizer, todos que forem alcançados por este Evangelho e se converterem a Cristo e viverem uma nova vida com Ele. Então, uma promessa seletiva quer dizer que aquele que não se converter a Cristo, que não receber este Evangelho, este não será salvo. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nós lemos, versículo 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o nosso Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto é para quem? Para a igreja do Senhor, para aqueles que foram alcançados por esta mensagem e que viveram uma vida com Cristo Jesus e que professaram a fé nele. Lembrando sempre, a salvação de todos nós vem pela fé em Cristo Jesus e pela graça do Senhor que nos alcança. Então, a promessa da salvação é uma promessa consoladora, motivadora, uma promessa segura e uma promessa também seletiva, no que diz respeito a que serão salvos aqueles que forem alcançados ou que abrirem o coração a esta mensagem. Então, este primeiro ponto, do nosso segundo ponto da nossa lição, a relação da volta de Jesus e missões, é justamente esta. Lembrando sempre, meus irmãos, o ID é justamente com este propósito, de alcançar toda a criatura para o Evangelho de Jesus. Será salvo quem conhecer esta mensagem. Será salvo quem conhecer e se render a esta mensagem. Cristo morreu por todos, mas todos precisam ser alcançados. Então, o ID de Jesus está relacionado diretamente com a volta dele. E nós precisamos entender isso como igreja do Senhor, que precisa cumprir esta missão. A volta de Jesus Cristo, diz o comentarista, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus capítulo 24, versículo 14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo
ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens, com todas as suas forças. Para esses serviços temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que ninguém se perca. Por isso, cada cristão deve estar à disposição da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas, sábio é, diz o sábio Salomão em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Então, este é um dever de todos nós. Nós precisamos encerrar esse trimestre dizendo e conscientizando a igreja uma vez mais de que missões é para todos, de que missões é para mim e para você. Isto é claro, a igreja faz de forma coletiva, como instituição, mas eu, como crente no Senhor, como salvo em Cristo, preciso tomar esta missão para mim. Então, o ID, a ordenança, é para mim e para você. Eu preciso atender. Se Deus pudesse estar perguntando a nós, como perguntou a Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós, somos nós. Eu, de forma individual, preciso dizer, Senhor, envia a mim. Eu me disponho. Então, o crente precisa estar disposto. Então, nós, como igreja do Senhor, é claro, cumprimos essa missão, mas o crente no Senhor precisa despertar este desejo e interesse pela obra missionária. Segundo subponto da nossa lição, o chamado para a igreja. E aqui o comentarista ele vai dizer: as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final, que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Então, meus irmãos, o João, lá em Apocalipse, já estava dizendo, o tempo está próximo. O João, em sua carta, ele vai dizer, é chegada a última hora. Nós já estamos nos últimos dias. Então, essa conscientização precisa cada vez mais estar latente em nosso meio, de que o tempo está próximo. Nós não sabemos, uma vez mais digo, quando será. Pode ser que seja no ano de 2024, mas pode não ser. Mas, independente de quando for, até que Cristo volte, nós precisamos cumprir a nossa missão. De forma urgente. Para hoje, para agora, a missão da igreja precisa ser cumprida e precisa que o Evangelho seja levado a toda criatura, por todo mundo, de forma que nós cumpramos o ID do Senhor. A questão não é se vamos alcançar a todos. A questão é se faremos o que Cristo nos ordenou a fazer. Nós estamos a pregar? Se estivermos, tudo bem. Alcançando quantos alcançar. Agora, se nós estivermos parados, sem anunciar, aí sim estaremos falhando diante da ordenança que Cristo deixou a todos nós. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa lição, do nosso trimestre, na verdade, e como eu disse, nós não tínhamos hoje o objetivo de tratar de escatologia, do fim dos tempos, mas é importante que a gente destaque aos irmãos, principalmente a questão dita em Mateus capítulo 24, versículo 14, que até o fim dos tempos todo mundo será alcançado. Como nós explicamos aos irmãos, isso não quer dizer que Cristo, ou até Cristo voltar, todo mundo será alcançado pelo Evangelho. Não é isso que o texto está dizendo, até porque, como eu disse, o arrebatamento não é o fim. O arrebatamento não é o fim. Inclusive, os irmãos, eu tenho aqui uma linha do tempo para dizer justamente disso. O arrebatamento é o início do fim dos tempos, e aí após o arrebatamento ainda há o tribunal de Cristo, que é para a igreja do Senhor, e não para a condenação, sim para galardão dos salvos. Após isso nós temos a abominação da desolação, tribulação e tudo mais. Depois aí tem julgamento de ovelhas e bodes, a segunda vinda de Cristo, que isto é para Israel.
Após isso, o julgamento do trono branco, a nova Jerusalém, milênio e a eternidade futura. Então, os irmãos percebam que há uma série de coisas ainda para acontecer até o fim de todas as coisas. Mas o arrebatamento da igreja não é o fim. Muito pelo contrário, é o início das demais coisas postas para o fim dos tempos. Então, meus irmãos, a gente fica, mais uma vez, destacando aos irmãos que Cristo há de voltar, Ele está voltando. A mensagem precisa ser pregada urgentemente, porque nós não sabemos quando isso se dará. Então, se nós precisamos pregar a toda criatura, eu preciso tomar esta ordenança para hoje, porque Cristo pode voltar amanhã. Então, esta é a nossa crença e a nossa ideia sobre a evangelização. Eu gostaria também de destacar aos irmãos que nós temos a primeira e a segunda vinda de Jesus, que se dividem e se diferem. Destacando rapidamente para os irmãos a diferença das duas, o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, e a segunda vinda de Jesus será depois da grande tribulação. O Senhor vem para a igreja no arrebatamento, o Senhor vem com a igreja na segunda vinda. A igreja encontrará o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja, e a igreja retornará com o Senhor à terra na sua segunda vinda. Ninguém sabe o dia do arrebatamento e nem a hora. Na segunda vinda de Jesus se sabe o dia, pois ocorrerá 7 anos após o rapto. Será invisível e secreto o arrebatamento da igreja, e será visível e público a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui, o nosso trimestre está se encerrando. Nós passamos um trimestre abençoadíssimo, tratando sobre missões. É importante que a gente lembre aos irmãos, não é porque nós tratamos nesse trimestre somente, que missões é um assunto que deve ser tratado, ou deixar de ser tratado, deve ser tratado sempre. Que a gente lembre sempre de que precisamos cumprir o ID, tomando para nós esta missão. Lembre-se sempre da lição de número 6. Eu acho que se a gente pode destacar uma lição, é a lição de número 6. Orando, contribuindo e fazendo missões. Eu posso participar deste grande empreendimento, seja da maneira que eu conseguir. De certa forma, há uma obrigação de todo crente, que é orar. Vida de oração já é um princípio de todo crente. Então, adicione em suas orações a temática de missões, a evangelização. Agora, você pode fazer mais que isso. Contribua, se disponha, faça missões de alguma maneira. E isso eu acho que a gente pode destacar no encerramento desse trimestre, a lição de número 6. Eu e você podemos participar de missões e fazer missões de alguma maneira. Nós leremos a conclusão, encerrando ou concluindo assim a lição de número 14, a última lição deste trimestre, e o comentarista ele coloca dizendo assim: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nos últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, recursos humanos e também financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e, por isso, essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nestes últimos dias, que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la, e esta foi a nossa conclusão. Trouxe aqui um livro para os irmãos que têm, e eu sei que esses assuntos são muito, ou despertam muitas dúvidas e interesse dos irmãos. O livro do pastor Antônio Gilberto, ou do saudoso pastor Antônio Gilberto, O Calendário da Profecia, que é justamente um livro que vai tratar sobre o conhecimento do fim dos tempos e o tempo do fim. Então, o pastor Antônio Gilberto
uma referência teológica para todos nós e que em seus livros, este e outros livros, tem uma linguagem muito acessível. Então, nós podemos, sem muitos conhecimentos teológicos, entender o que o pastor está transmitindo. Então, tudo isso que tratamos aqui sobre volta de Cristo, arrebatamento, grande tribulação, milênio, isso tudo está tratado aqui de forma explicada e organizada também na linha temporal. Então, meus irmãos, esta foi a nossa lição de número 14, este foi o nosso trimestre, quarto trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Curve a sua cabeça, nós estaremos orando. Após a oração, o Ministério de Música estará louvando ao Senhor e os diáconos recolhendo as ofertas da maturidade. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai nosso que estás nos céus, nós queremos ser gratos a Ti, ó Deus, bendizer o Teu nome, ó Senhor, Te agradecer porque chegamos ao final de mais um trimestre, ó Deus, um trimestre que tratamos de um tão importante assunto, a obra missionária. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte a vida, ó Deus, de cada crente no Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor mesmo nos ordenou. O Senhor está a voltar, ó Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas que o Senhor possa nos despertar para cumprir esta missão até que o Senhor volte, ó Deus. Que passe anos, passe meses, semanas, quanto tempo for, mas que nós estejamos cumprindo esta missão, anunciando este Evangelho, o Evangelho que nos alcançou, que nos deu a dádiva, ó Deus, de sermos crentes e salvos no Senhor. Que este Evangelho possa ser por nós anunciado a toda criatura. Assim, ó Deus, nós oramos, orando também para que o Senhor nos ajude, nos esforce, nos fortaleça, nos capacite, ó Deus, para esta obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.